Comecei a gravar, estamos começando a gravar, continuando o nosso exercício de programação linear, tá? Compartilhando a tela, voltando aqui. A gente estava nessa tela quando a gente entrou. Então, é isso, tá, gente? A dica que eu estava dando aqui, ler e reler o problema. Então, se você estivesse fazendo esse exercício sozinho, o que você faria agora? Qual que é a questão aqui agora? O que a gente tem que fazer? A gente tem que obter o modelo de programação linear. O modelo de programação linear, gente, só para constar, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu falava isso na primeira aula para vocês, gente. Por isso vocês não entendiam, é porque vocês não tinham visto ainda. Agora que vocês viram o que é um modelo de programação linear, vocês vai achar mais fácil. Vocês têm que montar para mim quem é a função objetivo e quem são as restrições. É isso que você tem que montar. É isso que você tem que montar. Você tem As restrições vão ser esses 6.000 e essa parte e esse outro aí, né, professor? Que são os custos. Então, por isso que é bom pegar os dados assim desse então jeito. Vai ser o estoque. Vai ter três... Porque o estoque... Não, vai ser o estoque, então. Vai ser o estoque, as restrições. Porque o estoque... Até onde eu posso ir. Isso. Até onde eu posso usar. Entendi a parada agora. Amém. Porra, é isso aí, cara. Olha aí, é isso aí. Ó. Oi, Jesus, glória a Deus. Não zoa, não. Esse 6.000 e o 100.000 aí é a função. Vai entrar na função objetivo. Aqui vai ter 3 restrições, gente, ó. Tem uma quantidade total no estoque de brinco, é 32 metros, a quantidade total de seda é 22, a quantidade de cetim total é 30. Esse aí vai virar 3 restrições, vai ter 3 linhazinhas de restrições pra gente. Então, aqui nas dicas, né? Então, o que você vai fazer em seguida, depois que já colheu os dados? Ó, nessa altura do campeonato, você já entendeu o problema e você já colheu os dados. O que você vai fazer agora? Quem são as variáveis? Variáveis controle. Variáveis controle. O que são as variáveis controle, gente? Só para lembrar aqui, ó, é o X1, X2. No caso aqui que tem só 2 vestidos, né? X1 e X2. Você vai ter que pensar... Vai ser o M1 e o M2, no caso, né? Sim, com certeza. Você vai ter que dar uma olhada na questão e falar assim, bom, quem são as variáveis de controle? O que vai mudar aí o seu lucro? A quantidade, claro, a quantidade de fantasia que você produzir. A quantidade de fantasia que você produzir vai ser a sua variável controle. Então, eu aconselho, assim como eu falei na primeira aula, né, eu aconselho você escrever mesmo, você não esquecer. X1 é igual, X1, né, é quantidade de quê? X1 é o quê, gente? A quantidade de fantasia tipo M1. É M1, né? É, M1. E o que vai ser o X2? X2 vai ser a quantidade de fantasia M2. É isso aí que vai ser o X1 e o X2. Concorda? Sim ou não? Sim. Agora que eu já passei pela terceira fase, o que seria essa fase, hein? Descobrir quem são as variáveis. Gente, pega todos os exercícios resolvidos. Todos. Pega, por favor. Faz esse esforço. Chama estudar. Pega os exercícios que eu fiz resolvido e vai lá olhar. O X1, o X2, o X3, o X, o valor, as variáveis de controle, sempre são a quantidade do treco que está falando lá no enunciado. Sabe? Sempre é quantidade de vestido, quantidade de laranja, quantidade de não sei o quê. É sempre quantidade. Né? Então, X1 aqui nesse caso é a quantidade de fantasia M1. Correto, gente? O que é que a gente vai fazer? Então vai ser os 6.000. Não, vai ser custo, né? Qual que é o quarto passo? Objetivo. A gente vai escrever a função objetivo. Qual é o objetivo? Sempre está na pergunta. Ó, objetivo. Eu vou até escrever. Maximizar. Sempre está na pergunta. Sempre está na pergunta, gente. A função objetivo está aqui. Vamos ler aqui a pergunta, ó. Quantas peças de cada tipo o fabricante deve fazer para obter a receita máxima? Qual que é o objetivo nosso? Então, eu vou escrever aqui, ó. Objetivo. Nosso objetivo. Vamos escrever de vermelho para dar um destaque. Olha aí. Objetivo nosso. O que é o nosso objetivo? Ué, o que aconteceu? Essa função objetivo. Eu não quero. Bom, quem é o objetivo aqui? Bom, primeira coisa, é receita, né? A função R. R de receita. Essa função R aí, ela é o quê? Ela depende de X1 e X2. X1 e X2, né? E o nosso objetivo, na verdade, é maximizar a receita.
A receita depende de X1 e X2. Mas eu não vou fazer. Vou escrever isso assim. Vou escrever igual tá no livro. Igual escreve no livro. Só escrever assim, R. É claro, gente, imagina a situação. Você é dono da fábrica. Né? Você quer saber a quantidade de dinheiro que entra, a receita. A quantidade de dinheiro que entra, receita. Ó, um vestido M1, esse primeiro tipo aqui, ó, um vestido M1 custa 6 mil. Se você fizer X1 vestidos, quanto que você vai receber? 6 mil. 6 mil. Não. 6 mil se você fizer só um. Mas agora você não vai fazer, você vai fazer X. 6.000 X1. 6.000 X1 é receita, exatamente. É. Sabe, gente, X1 é tipo uma variável. Tá. Sacou a pergunta agora? Entendi. John Wick, pelo amor de Deus, entenda, tá? Eu não quero ser morto. Vamos com calma aí, viu, irmãozinho? Se você não entender, eu explico, tá? Beleza. Se eu não entender, eu vou buscar na sua casa. Pois é. Ó, então, para facilitar aí, eu acredito que nessa parte da história aqui, todo mundo já tá entendido já. Aí, se você não souber pensar isso aí, pensa assim, um vestido custa 6 mil, dois custam quanto? 12 mil. 12. 3 custam 18. No fundo, 18 é 3 vezes 6 mil. Então, eu vou simplesmente multiplicar a quantidade de fantasias vezes o valor de cada fantasia. Isso dá a receita total associada àquela fantasia. Só que são duas, não são? A outra custa quanto? 10 mil. E a quantidade é X2. Então, a receita, a quantidade de dinheiro que vai entrar na sua empresa é 6 mil X1 mais 10 mil X2. Isso aqui é a nossa função objetivo. Alguma dúvida? Então é só isso, a resposta é só essa, professor? Não. Um modelo de tá. Se liga. O modelo de programação linear, cara, a gente tem que fornecer uma função objetivo, que é uma coisa parecida com isso, entendeu? Que Tipo foi assim, a primeira que você fez aí, né? Certo. A gente já fez só isso aqui, ó, a função objetivo. Agora eu tenho que fazer as restrições. Entendeu, irmãozinho? Eu tenho que fazer agora as restrições. Olha? Restrições, vamos lá? Bora. A gente já entendeu. A gente tem restrição de quantidade de brim, quantidade de seda e quantidade de cetim. Eu só tenho que contabilizar, gente, o seguinte agora, ó. Qual é a quantidade de brim? Se eu fizer X1 vestido M1, é fantasia, né? Se eu fizer X1 fantasia M1 e X2 fantasias M2, quanto de brim que eu vou gastar? Essa é a pergunta. Cada fantasia M1 gasta 4 metros. Cada fantasia M2 gasta 2 metros de brim. Se eu fizer X1 de M1 e X2 de M2, quanto de brim que eu vou gastar? É 4x1 mais 2x2? Precisamente isso. Precisamente, né? Como é? Cara, exatamente. Deixa eu só completar aqui. Nosso objetivo, já que a gente já fez o objetivo, agora é dizer o quê? Restrições. A dica aqui, em geral, é assim, recursos. Recurso, em geral, fornece, nesse exercício nosso é recurso, né? A gente tem a quantidade de recurso brim, seda e cetim que é finito. Pode ser tempo também. Pode ser, às vezes, recurso é quantidade de mão de obra, né? Quantidade de mão de obra. Quantidade de mão de obra. Às vezes, tem exercício que é a quantidade de trabalhador, que é um recurso que está escasso, né? Então, as restrições, em geral, são essas coisas, né, gente? Então, você tem que construir uma desigualdade. Deve-se construir uma desigualdade para cada restrição. Tipo assim, ó, restrição do brim vai ser uma desigualdade. A restrição de seda, outra desigualdade. A restrição de cetim, outra desigualdade. Tá? Então, vamos fazer as restrições aqui. Vai, vamos conseguir. O colega já até falou aí. Eu sei que tem alguns colegas que já manjam. Eu queria saber de todo mundo. Isso aqui está sendo gravado, depois você dá uma olhadinha, né? É legal isso estar sendo gravado. Professor, vai Fala. ser 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 32? Perfeitamente. Perfeitamente, isso aí é verdade. Essa aí é a restrição do brim.
Deixa eu tentar fazer todo mundo entender. Gente, um vestido, porra, desculpa, perdão o palavrão, mas uma fantasia M1, é toda hora, uma fantasia M1 aqui, gasta 4 metros de brim, entendeu? Só que no final do mês, você vai fazer quantas fantasias? X1 aqui, ó. X1 é a quantidade de fantasia M1, entendeu? Se uma fantasia gasta 4 metros de brim, a gente está pensando no brim agora, só no brim. A restrição é o brim, depois vai ser a seda e depois cetim. Exatamente. Vou até Aí escrever como é que aqui, vai ó. ser a montagem? Então monta aí como é que vai ser. Isso. Eu estou pensando só na restrição do brim, sacou? Faz isso, separa o seu pensamento, pensa só num pedacinho do problema. Aqui, ó, no brim, né? Se uma fantasia M1 gasta 4 metros, X1 fantasia gasta quanto? 4x1. Né, gente? Vamos lá. 4x1. Uma fantasia gasta 4. 2 fantasias gasta quanto? 2 vezes 4, 8. 3 fantasias gasta quanto? 3 vezes 4. X fantasias gastam quanto? 4 vezes X. Ó. É isso que eu escrevi. Quantidade de brim gasta para fazer o vestido M1, 4x1. E para fazer o vestido M2, a fantasia M2, 2x2. Porque custa 2 metros de brim, então é 2x2 aqui. Ó. Agora, isso aí tem que ser menor ou igual a quanto? Não tem o símbolo menor ou igual aqui, né? Deixa eu ver se tem. Aqui no símbolo. Ixi, acho que não vai ter não. Menor ou igual? Como é que seria menor ou igual? Só tem letra grega nesse símbolo Tem aqui. que ir lá inserir e ir nos símbolos, professor. Não, isso aqui não é Word, isso aqui é CorelDRAW. Eu vou Tá colocar no assim, menor ou CorelDRAW. igual. Pode ser, gente, aqui, ó, menor ou igual, vocês entendem aqui assim? Menor ou igual? Sim. Dá para entender assim? Dá, né? Pode. Senão vai dar trabalho demais achar um menor ou igual aqui. Então tá lá, 4x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a quanto? Qual é o total de brim que a gente pode usar? 32. Pronto, essa aí é a restrição do brim. A restrição do brim está pronta. Qual outra restrição que tem que ser trabalhada? Seda. A restrição da seda. Se o vestido Então 1 pode ser e a fantasia 1x2. Não, 2x1 2x1 mais e 4x2 x2 é menor ou igual a Menor ou igual a 22. 22. perfeitamente sim. E agora, cetim. 2x1 mais 6x2 menor ou igual a 30. Exatamente, mais 6x2 menor ou igual a 30. Pronto, gente, construímos tudo aqui já. Ó. A gente sempre tem as restrições de não negatividade, né? O que é as restrições de não negatividade? Aquelas coisinhas que a X1 gente é maior ou escreve. igual a 0. Maior ou igual a 0. A não X2 é maior negatividade, ou não igual a pode ser 0. negativo. A ideia é que porque essas quantidades aqui, restrições, né? Recurso, tempo, tal, eu esqueci de colocar aqui, né? Não negatividade. Não tem traço, né? Porque não negatividade, né, gente? Não é bom ser negativo, certo? Não tem nada a ver. Vamos lá. X1 tem que ser maior ou igual a 0 e X2 tem que ser maior ou igual a 0. Estas são as restrições, gente. Com isso aí, a gente já consegue montar. Na verdade, isso aqui é o nosso modelo de programação linear, já está resolvido, né? Não precisa nem de... esse aqui é o modelo de programação linear, só que tá feio, né? Tá escrito de forma feia aqui, porque não tem os negocinhos aqui. Mas, tipo assim, a gente acabou de montar o modelo de programação linear. É isso aqui, ó. Aqui a função que a gente vai ter aqui é maximizar. A função objetiva é isso, né? Receita. E tá aqui as restrições, ó. Tem alguém aqui que tem dúvida? Porque eu expliquei direitinho essa desigualdade do brim aqui. Só que aí a da seda e do cetim eu coloquei. O colega falou, eu fui colocando, né? Aí agora minha pergunta. Alguém aqui tem dificuldade? Pode, por favor, gente, é hora de ser honesto aqui. Você não deve satisfação para ninguém, né? Nem para mim, para mim. Aprendi de novo agora, Você professor. sabe, você não sabe. Isso para mim o que é relevante para mim é que você entenda. Tá? Isso aí que é importante para mim. Agora, nesse momento, é isso que eu estou fazendo, né? Né? Então, o que eu estou fazendo aqui agora é isso.
Preciso que você entenda. Alguém descobriu aqui, alguém não conseguiu entender como é que eu fiz essa desigualdade da seda? Por exemplo, como é que eu fiz a desigualdade do cetim? Alguém? Pra mim tá tranquilo. Eu entendi. Entendeu? E as outras pessoas, como é que vocês estão? De boa, professor. Entendi essa parada aí. De boa, tranquilo. Eu só não entendi a parte do 3x1. Achei que era 3x2. 2x2. Ou 2x1. Em qual equação? A seda, cetim ou de brim? Na do cetim. Olha lá, cetim. Ó, a quantidade de cetim do vestido da fantasia M1. É que tem um exercício do vestido famoso, né? Aquele exercício. 2 de brim. Cadê, ó? Modelo M1 consome 4 de brim, 2 de cetim, né? E 6 de cetim. É isso mesmo, tá certo aqui. Eu tirei os dados corretamente, né? A fantasia M1 gasta 2 de cetim. Então, é 2 vezes x1, né? 2x1. Tá aqui, 2x1. E 6 do vestido M2, né? Então, é 6x2. Menor ou igual a 30. Essas são as quantidades do cetim, né, colega? Que perguntou. Eu não reconheci a voz, perdão. Mas aqui, 2 metros de cetim e 6 metros de cetim. Tá aqui, ó. E aqui o total é 30, né? Então, por isso que ficou essa desigualdade aqui, ó. Esse aqui é o modelo de programação linear, gente. Eu tava pensando em tentar reescrever esse aqui bonitinho, lá usando o outro programa, né? Que eu uso para fazer os PDF ficar bonito. Mas eu não vou fazer isso, não. Tá dando para entender aqui, gente? Esse aqui é o modelo... Agora sim, professor. Obrigada. De nada. Esse aqui é o modelo de programação linear. Esse é o modelo de programação linear, gente. Pessoas, agora que a gente já avançou um pouco no curso, fazer isso aqui é difícil? Pensa no seu coração aí. Nunca. Não, professor. Mais simples do que o simplex. Muito mais. Muito mais. Muito mais simples. Tá doido. É porque lá no primeiro dia de aula lá, você estava doidão lá, sei lá o que estava rolando lá na cabeça. Você estava doidão lá. Tá todo mundo maconhado. Tá todo mundo maconhado lá. E a questão é só Inventaram que isso aí é interpretação. difícil. Inventaram que isso aí é difícil e botaram isso na cabeça. Não é difícil não, pô. Não é Pô, difícil. só isso aí, professor. Só achar na prova, moço. Não precisa botar simplex, não. Aquele negócio lá que eu não peguei aquilo, não. Você vai assistir os vídeos todos e com certeza você vai aprender, viu, colega? Se você aprendeu isso aqui facinho, Simplex na prova, professor, por favor. Pelo você vai menos aprender um. mais é fácil ainda. Então tá aqui também, ó, tá aqui também, ó, a dica para resolver, né? Modelo de programação linear. Eu vou escrever aqui isso, né? Isso aqui é dica para fazer o quê? Modelo de programação linear. MPL. Movimento pela Libertação, né? Vocês já viram, gente, o movimento chamado MPL? Movimento da Libertação. É sério, Movimento pela Libertação de Angola, MPLA, né? Um movimento comunista lá lá de Angola, lá da década de 70, né, gente? Matou muita gente, né? Famoso o MPLA. Enfim, vocês vão... Algum dia vocês se interessar por essas coisas, vocês vão ver aí. Bom, dúvidas aí no exercício 3, gente? Acabou o exercício 3? Não. Não. ué. A primeira parte... Aí agora é método simplex. Exatamente. A primeira parte do problema, porque aí eu já resolvi uma questão da colega, porque uma colega falou, professor, faz exercício de programação linear. Tá feito. Isso aí é um exercício de programação linear. Ler a situação, problema e retirar lá de dentro o modelo de programação linear. Que é aqui Agora está. vai pro simplex para poder resolver a questão. E no simplex a gente já sabe que vai dar O perfeito, método porque gráfico não tem também. nenhum número negativo. Agora é resolver isso aqui, né? Vamos abrir um outro slide. Não vai dar tempo para resolver hoje, tá, gente? Eu vou resolver até onde der. Aí fica de exercício para a próxima aula. A gente continua na próxima aula, tá? Eu vou fazer até onde der aqui. Então vamos fazer Beleza. o slide 2 da aula do dia 24/4. Vai fazer método gráfico, professor? Não, eu vou fazer simplex agora mesmo. Ah, sim. Que é tudo calculado, rapaz. É tudo no esquema, esquematizado. O método gráfico dessa questão vai ser bem complicado. Eu vou fazer isso aula que vem também. Para lembrar o método gráfico, né? Mas eu vou fazer o simplex primeiro para a gente já saber a solução, entendeu, colega? Olha aí.
Agora é um exercício Porque complexo. método gráfico o pessoal tem mais dúvida, né? É. Agora a gente está fazendo exercício simplex, gente. Ó, exercício simplex agora. Eu te dei aqui o modelo de programação linear. O modelo de programação linear está aí agora para você. Ó. Escrever a primeira tabela e depois sair fazendo as trocas. Eu acho que hoje, gente, para minha sanidade mental, e para de vossa também, e para essa aula ficar não tão extensa, né? Eu estou muito cansado, tá? Eu vou só fazer a primeira tabela aqui, tá joia, gente? Aí a gente vai ter essa aula aqui. Porque senão eu não vou conseguir fazer a prova simulada. Beleza, professor. Eu quero já mandar a prova de vocês hoje, para vocês já passar o fim de semana com, pelo menos sabendo o que vai rolar. Vai passar os fins de semana queimando os neurônios que tem. Assim, porque sei lá, vocês são aluno, né? Tem que estudar, pô. Eu ia justificar aqui por que vocês têm que fazer as paradas. Enfim, vocês querem ser administrador lá, ser engenheiro, vocês têm que saber isso aí, ué. Não sei por que exatamente que vocês não entendem que tem que saber isso aí, mas vocês têm que saber isso aí, né? Tenta esse Regina. A Regina não está conseguindo entrar. Ixi. Tudo bem, ela vai entrar. Então vamos lá, gente. Ó, vamos resolver esse aqui, método simplex. Quais são as variáveis, hein? Vou escrever aqui. O R é variável. A gente tem variável x1 e x2. x1, x2. Aí eu tenho 3 desigualdades. A gente nem mexe com as não negatividades aqui, né, gente? A gente nem esquece a não negatividade. Tem nada a ver não negatividade para a gente aqui. A gente tem 3 desigualdades, então eu vou ter 3 variáveis folgas. xf1, xf2, xf3 e também tem o elemento livre, já tem o elemento independente, né? O termo independente, tá aí. Essas são as tabelinhas da minha tabelinha simplex. Essas são as colunas, né? A gente tem esses carinhas aí. Tá bom, personas? Esse F1, F2, F3, eles se relacionam com branch, seda e cetim, professor, é isso? Sim, o John Wick entrou hoje na aula, né? É a primeira aula que você vê de método simplex? Não, professor, que eu botei, meu nome é outro, que eu tô... Só troquei meu nome mesmo. Não, ainda assim, você não assistiu? Tá no YouTube, viu? Eu coloquei lá na plataforma todos os links. No comecinho da aula. Eu só tô querendo compreender aqui como que eu vou interpretar, entendeu? Isso, olha só, olha lá. Então esses F1, F2, F3 serão os bins, seda e cetim, no caso, né? Exato. Wick, eu vou aproveitar aqui para falar o seguinte. X1 e X2 são quantidades, não é? Uhum. Eu já estou fazendo um negócio aqui que chama análise econômica. Análise econômica, tá? É uma matéria. Uhum. Dentro de pesquisa operacional, análise econômica é uma matéria. Essa equação aqui, ela é uma equação para quantidades de uma coisa. Quantidade de quê? Brim. Qualquer número que você colocar aqui nessa equação, ela representa a quantidade de brim. Entendeu? Qualquer número que você colocar aqui representa a quantidade de seda. Qualquer número que você coloca aqui representa a quantidade de cetim. Entendeu? Essas desigualdades, no fundo, elas estão representando quantidades de recursos, né? Então, se eu estou dizendo que 4x1 mais 2x2 é menor ou tem que ser menor ou igual a 32, é porque falta alguma coisa para 32, não é verdade? Sim. Quando eu falo que 8 é menor do que 10, é porque a partir do 8 falta algo lá para ir para o 10, né? Então, esse algo é o que a gente chama de variável folga. É variável né, que é o excesso, que está faltando para chegar naquele limite, para chegar na igualdade do 32, entendeu? Essa variável folga aqui, na verdade, representa uma grandeza que está faltando nos recursos para alcançar o limite máximo. Ah, tá. E aí, então, portanto, todavia, né? Todavia me alegrarei. Ainda que falte. Como é que é lá, gente? Lá? Habacuque 3. Quem lê a Bíblia aí? Habacuque 3, né? É assim. Ainda que falte o fruto. Faz tempo que eu li a Bíblia, mas não lembro mais não, professor. Ah, mas os versos mais bonitos tem que lembrar. Esse é bonito pra caramba. Depois vocês olham, Habacuque 3, o finalzinho lá. Finalzinho. Bom, mas deixa pra lá. Isso aqui não é aula disso, né? Então vamos lá. Essa primeira equação aqui,
Essa primeira equação, ela vai representar a quantidade de brim. Então, tem uma variável folga associada a ela. A segunda equação, para virar igualdade, eu tenho que colocar uma outra grandeza, que é a variável de folga 2. Depois, a terceira equação, eu tenho que colocar uma variável folga 3 para chegar na igualdade. E aí, aquela equação que estava escrito antes corresponde a essas novas equações. Aquela desigualdade corresponde a essas igualdades aí agora, para x1 é xf1, xf2 e xf3 positivos. Por isso que são novas variáveis. Para cada restrição tem uma variável de folga, entendeu, irmãozinho? É isso aí. Essa é a história, já com a análise econômica, né? O que significa um número nessas equações. Muito bem. Agora a ideia é você colocar quem que são os números, né, que vão entrar aqui dentro de cada linha, né? Dentro de cada linha, quais são os números? Embora. Olha aqui, ó. A variável, a função objetivo, o que a gente faz é que a gente pega todos os termos que estão na direita, passa para esquerda. Então, vai ficar menos 6.000x1 menos 10.000x2. Aí, do outro lado, vai ficar igual a 0. Essa equação aqui, ó, a gente tem que pegar os números dela. Aí, colocar só os coeficientes aqui nas linhas, né? A gente vai colocar só os coeficientes aqui nas linhas, ó. Por exemplo, na primeira equação, a equação objetiva. Quem é o número que está multiplicando R1? R. Quem está multiplicando R? 6.000. 1. Quem está multiplicando X1? Menos 6.000. Menos 6.000. 6.000. Menos 6.000. Nossa, vai ficar pequeno aqui. Quem está multiplicando X2? Menos 10. Menos 10.000. Isso, menos 10.000. XF1, gente. Na primeira equação lá, tem XF1? Não. 0. Não. É 0. É 0. Tem XF2 lá? Não. Tem Também XF3? não. 0. É tudo 0. Não. Aqui na primeira equação, o Wiki, ó, a primeira equação não tem XF1, não tem XF2, nem tem XF3. E o termo independente, esse B aqui que tá aqui, ó, ele é o cara que tá depois da igualdade. Depois da igualdade tem o 0, né? Então, 0. Então tem que colocar 0 ali na coluna do B também. Então, 0. Essa é a primeira linha. Tá? Essa aí é a primeira linha, tá? Você vê que eu tô tirando dúvida de simplex, explicando de novo, né? Excelente, ótimo. Bom pra gente fazer isso. Agora, a segunda linha aqui vai ter os coeficientes dessa equação aqui, ó. Beleza? Quem que é o coeficiente do R? 0. Justificativa. Ora, pois. Não tem R aqui nessa equação, ué. Não tem R aí não, gente. Estão vendo R aí? Não tem R aí nessa equação. Se não tem R, é 0. Né? Então. X1. Quem está multiplicando X1? 4. É 4. Quem está multiplicando X2? 2. 2, é verdade. Quem está multiplicando XF1? 1. 1. Tem XF2 na primeira equação ali, do Brim? Como assim, professor F1? Não entendi agora, não. Não. Volta. XF1, olha essa variável aqui, ó. Quem que é o número que está multiplicando aqui? 1. 1. Exatamente. 1 vezes XF1 é igual a XF1. Por isso que a gente coloca 1 aqui na coluna do XF1. Nessa equação. Agora, tem XF2 ali? Não. Não. E nem tem XF3. Qual que é o termo independente? 32. 32. Fechou a primeira linha. A terceira linha aqui, por favor. Ó, a terceira linha. Tem R? Não. Não. 0. X1, quem está multiplicando? 2. 2. Quem está multiplicando? 4. 4. Tem XF1? Não. Não. Tem XF2? Multiplicando por 1. Tem. 1. XF3 é 0. E quem é o termo independente? 22. 22. Vai ficar desalinhado aqui. Quem é o R? Da terceira linha aqui. A terceira linha. 0. 2. X1. X1 é 2, né? X2 aqui é 6. Não tem XF1.
não tem XF2 e XF3 vale 1 também. Então, é 30. Aqui, então, o termo independente é 30. Tá aí. Essa é a primeira tabela do método simplex para a gente trabalhar. Essa é a primeira tabelinha para a gente começar a trabalhar, né, meus queridos? Muito bem. Aí, então, a coluna... Como é que é? O nome da coluna, professor? Essa B? O B? Coluna de termo independente. Não, a coluna... O que você vai querer... Coluna pivô. A coluna objetivo, ela está negativa. Então, a primeira conta provavelmente vai dar errada. A Tem que linha identificar a objetiva coluna está pivô, negativa. Depois a linha pivô. Aí, falta só 6 minutos de vídeo. A gente vai fazer aqui alguma coisa a mais? Tava querendo parar a aula já. Deixar isso aqui, tipo, aqui. Essa aqui é a primeira tabela, né? Então, bora dar tchau, né, professor? Sabe por quê? Porque se eu começar a fazer metadinha aqui e não dá tempo, vai ficar chato, né? Eu queria dar uma descansadinha antes das 10, porque 10 horas eu tenho uma outra live aqui de leitura e eu queria descansar. É o final de semana em geral. Essa semana, apesar de que foi só quarta, quinta e sexta, para mim foi muito difícil, porque eu vou dar um curso na federal de ótica quântica. Aline vai cuidar dessa tosse ali. E Já coloquei o para fazer esse negócio e aí essa semana eu tô ficando sem dormir. Tá ruim. Enfim. Então, tá bom, professor. Boa noite, bom descanso. Podemos terminar Fechou, aqui, professor. Então, próxima aula noite. continuamos, Valeu. né? Obrigado, boa noite. Tchau, Felicinho. Calma, gente, calma aí. E fica como exercício isso aí, tá? Fica como exercício aí, continuar a fazer esse exercício aí, ó. Primeira tabela tá montada, faz o simplex, faz esse simplex, Dia 8 por favor, o senhor tá? corrige ele, certo? Professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui Tá na rapidinho. revisão. Fala, Denis. Você agora passou para a parte do simplex, mas Perfeito. antes mesmo, quando a gente constrói aí toda a estrutura, a gente não tem que fazer o método gráfico ou isso aí é alternativo nessa atividade que a gente está fazendo? É alternativo, viu, Denis? Inclusive, esse mesmo exercício aqui que eu vou resolver por simplex, depois eu vou resolver pelo método de gráfico. Pelo método gráfico, entendeu? Então, são 2 métodos que dá para fazer. Exatamente, Ah, tá, entendi. Eu achava que tinha uma cronologia aí no processo. Vamos lá. Entendi. Pesquisa operacional, ela trabalha com meios científicos de você conseguir tomar decisões, né? Tem várias decisões, gente, que a gente tem que tomar na vida e você não imagina o quanto a gente tem que tomar decisão. Quando você está jogando, né? Teoria de jogos, né? Então, quando você tem uma situação em que vocês têm ganhos intermediários, ganhos máximos, ganhos mínimos, né? Você tem diferentes níveis de ganho, né? E você tem que tomar decisão para ficar no meio disso tudo, né? Para ter uma solução que é ótima do meio do jogo, né? Por exemplo, xadrez. Quem joga xadrez aí sabe do que eu estou falando, né? Então, você tem que ter meios científicos, né? Para poder tomar decisões. A pesquisa operacional é justamente uma matéria em que você aprende métodos científicos para a tomada de decisão. Programação linear é um tipo de abordagem para a pesquisa operacional, né? Então, o mundo te propõe um problema, né? Por exemplo, esse problema aí, o cara tinha duas fantasias. Tem quantidade de recurso que é finito. Esse é o problema clássico, né, de pesquisa do mundo, né? Você tem recurso finito e você quer obter o lucro máximo. Então, é um problema clássico aí do mundo, né? Todo mundo passa por esse problema, né? Então, os métodos para resolver esse tipo de questão, isso se chama programação linear. O livro que a gente está estudando, o livro texto, ele é um livro somente de programação linear. Se vocês verem aqui o livro, ó, se vocês virem o livro, né? Olha aqui, ó. Ele é um livro de... Quer ver? Programação... Aqui está escrito, ó, pesquisa operacional é programação linear e simulação. Tem só essas 2 abordagens dentro da pesquisa operacional. Mas lá no slide 1, eu mostrei para vocês que tem várias abordagens, várias maneiras de pensar dentro da pesquisa operacional. Tá certo? É mais um prego no caixão da economia brasileira, né? Porque, de qualquer maneira, vem cá. Cara, esse negócio de pesquisa operacional é um negócio que dá muito dinheiro. Tipo assim, cara que sabe muito pesquisa operacional mesmo, né? É um negócio que te obriga a organizar a mente, estudar métodos de otimização de lucro. Pô,
Como é que você otimiza o lucro? Quem estuda isso? É quem? Pesquisa operacional. Agora deixa eu fazer a matrícula. Eu não lembro quando é que é pra fazer a matrícula. Essa é a matéria mais top que tem, pô. Não lembro. Tá bom, gente? Então é isso. Mais alguma pergunta? Nem ideia. Com relação à organização do curso, tá sussa? Tá esse mesmo, professor. Obrigado. Valeu, então tá dispensado, galera. Tchau, tchau. Passou. Fechou. Oi, Valeu, tchau, tchau. professor. Valeu, Boa professor. noite. Obrigadão. Tchau. Dia 15. Até. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Boa noite, tchau.